Para compreender a pele, nós temos que saber quais são as lesões básicas que ela apresenta. Aquelas lesões que vocês veem toda hora, mas que não sabem dar nome. Às vezes tem uma ideia, pode chamar mácula. Ah, como é que é pápula mesmo? Qual é a diferença entre mácula e pápula e placa? Como é que é isso? Tem que saber lidar com isso. Nós estamos falando que a pele tem uma sequência de respostas e uma espécie de alfabeto. Ela não só precisa ser decifrada, e eu já disse que ela precisa ser respeitada. Então, o que nós vamos fazer é lidar com esse alfabeto respeitando o fato de que a pele tem seus meios de expressar o que está acontecendo. Vou dar um exemplo simples. Uma vermelhidão, o que é? Vaso dilatado. Se está vermelho, chama-se eritema. Esse eritema quer dizer vaso dilatado. Os vasos estão dilatados. Quer dizer que se você usar um produto diretamente nesse local, e se esse produto for facilmente absorvido, isso vai parar na corrente sanguínea. Então nós temos que respeitar o fato de que não pode colocar qualquer coisa em qualquer lugar. Então, as diferenças entre as letras do alfabeto da pele seria a forma como ela se expressa, juntando com os dados que são oferecidos, como por exemplo, prurido, dor, ardor. Tudo isso a gente vai juntando para entender esse alfabeto, entender o que a pele quer dizer. Essa linguagem seria a linguagem dermatológica. Quem frequentou os bancos escolares nos anos 60, 70, acabava tendo uma familiaridade grande com a linguagem dermatológica dada pelos antigos professores, porque eles tinham erudição, eles sabiam diversificar a descrição da pele, fazer associações das doenças com determinados, por exemplo, frutas, determinados objetos. Então tudo isso permitia que se tivesse uma diversificação das lesões de forma criativa. Vou falar mais simplesmente, é assim. Quando você vai descrever uma lesão, você tem que falar como se fosse ao telefone. A pessoa não precisa ver, ela precisa que você saiba descrever. É mais ou menos assim. Então a linguagem dermatológica dos antigos, ela é bastante rica. Atualmente nem tanto, mas enfim, ela tem que ser criativa. A linguagem dermatológica criativa vai fazendo com que você saiba o que está acontecendo com aquele segmento. Então, eu já disse que o eritema quer dizer que os vasos estão ali dilatados. Se tiver palidez, é porque eles estão contraídos. Então, vocês podem ver que a pele tem condições de dar muitas informações, né? A linguagem dermatológica requer, então, uma observação muito detalhada e uma observação precisa. Você tem que oferecer elementos que façam com que a pessoa que está do outro lado do telefone tenha uma ideia precisa do que você está falando. Claro que hoje, com todos os recursos tecnológicos, você pode usar as fotos, mas de qualquer maneira, assim como eu já disse que existem padrões, padrão linear, padrão rendilhado, tudo isso, você vai ter uma noção de como lidar com os padrões do alfabeto. Então, uma doença, vamos dizer, eritematosa, dá para entender que existe vermelhidão em algum segmento do corpo ou nele inteiro. Então, nós temos que fazer uma observação precisa, dizer onde, como e quando, tudo isso com muita precisão, sem desorientar
a pessoa que está ouvindo, que está tentando aprender. Então, a linguagem dermatológica vai usar formas, cores, nuances, dimensões, tudo isso é essencial. A forma, por exemplo, de um tumor, ela pode ser arredondada, bem organizada. O que é organização na forma de um tumor? É uma probabilidade dele não ser maligno, porque o tumor maligno é desobediente, ele tem uma forma irregular, porque as células estão se multiplicando desordenadamente. Então eu vou ter na forma já alguma informação, se as células estão caminhando desorganizadas ou se elas estão bem comportadas. E existem exemplos bons para vocês saberem interpretar essa questão, por exemplo, dos tumores. As cores podem ser diversificadas. Então você vai falar rosa pálido, rosa púrpura. Então isso tudo você vai dando uma ideia aproximada, então precisa ser criativo, tá? Dimensão é importante, claro, vocês vão ver pelo tamanho da pápula, tamanho da placa, como você vai fazer a descrição. E é muito importante descrever, porque para publicar um artigo tem que saber fazer uma descrição precisa e tem que usar os termos adequados. Isso é clássico e isso pode ser treinado e aí vai ser possível fazer uma descrição bastante objetiva e correta. O olhar dermatológico é interpretativo, ele pode ser bem organizado e ele sempre tem lógica, né? Então a gente vai ter a transparência, como por exemplo numa vesícula transparente, ela já está dando uma ideia do que está acontecendo e uma ideia lógica do que está acontecendo. Não é para decorar, é para olhar e entender o que está acontecendo. O julgamento das lesões não pode ser afobado, tem que ser detalhado. Se precisar, você faz o aumento. Dá para fazer até o aumento com o celular. Você fotografa e faz o aumento na hora. Funciona como uma lente de aumento. Mas não se esqueça, você tem que ter ideia do que você está fazendo. Porque fazer o aumento de alguma coisa que você não tem nem ideia do que é, você vai ficar perito em ignorar o que você está fazendo, né? Então, a lente ajuda você a aumentar o tamanho e dar os detalhes de que você precisa. Agora, se você não sabe nem o que você está vendo, a lente aumenta a sua ignorância. Então, vamos usar o aumento para quando for necessário, especialmente quando se trata de alguma lesão suspeita. E você pode até treinar com dermatoscópio, mas acho que antes de pensar em usar um dermatoscópio, você tem que saber lesões elementares, tem que saber o básico da dermatologia para não fazer papel feio.